Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está aqui conosco, você que venceu esse calorão, né? E decidiu estar aqui juntamente conosco para celebrarmos ao Senhor. Você que está nos acompanhando também através da internet, vamos juntos meditar na palavra do Senhor Jesus, para crescermos rumo à sua vontade, para que possamos realmente a cada dia nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo Jesus, né? Eu quero te convidar então a meditar comigo no tema. Hoje nós vamos falar sobre nossos frutos mostram quem somos. Nossos frutos mostram aquilo que está realmente em nosso interior. Se nós realmente somos servos e servas do Senhor, ou se somos apenas pessoas que estão simpatizando, né, que estão apenas assistindo a cultos. E nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 13, versículos 1 até o 9. Você pode acompanhar conosco a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, que diz assim a palavra de nosso Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado pela Tua palavra que é pura e santa. Fala conosco e que o solo do nosso coração seja propício para que ela cresça, prospere, produza frutos segundo o Teu querer. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, algo que é fato, nós não podemos saber o que está no coração da pessoa, né? Nós não sabemos o que está no coração do ser humano. Tem até um cântico antigo que diz que muitas vezes um coração pequeno, um temporal pode abrigar, né? Ou seja, muitas vezes o nosso rosto pode parecer tranquilidade, o nosso rosto pode até transparecer felicidade, mas só Deus sabe o que está no interior do nosso coração, né? Mas há um meio de reconhecermos quem anda no caminho do Senhor e quem não anda, né? Nós não podemos saber o que está no coração, mas através dos frutos da vida de cada um, nós podemos perceber se somos ou não pessoas que andam nos caminhos do Senhor, pessoas que realmente estão andando segundo a vontade de Deus, ou apenas dizem, apenas estão frequentando a igreja, que é muito diferente. Uma coisa é você vir à igreja, outra coisa é você fazer parte da igreja, você ser igreja. E eu quero também fazer um link aqui com a mensagem do pastor Tiago no domingo, onde nós falamos, aliás o pastor falou a nós justamente sobre isso, sobre a questão dos frutos. E me chamou a atenção uma coisa que o pastor disse, o seguinte: o problema não está na semente, está no coração. A semente é perfeita, é a palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, ela tem tudo o que é necessário. Mas o que nós vemos nesse texto que nós lemos aqui, da parábola do semeador, é o que vai fazer a diferença e que vai permitir que essa semente frutifique ou não, é o solo. E o solo é o nosso coração. Aqui, os diferentes tipos de solo descritos na parábola simbolizam o caráter e o coração das pessoas que ouvem a palavra. Observe que a palavra é a mesma, a semente é a mesma. A palavra não diz que o semeador lançou diferentes tipos de sementes. Quem é agricultor sabe que muitas vezes é importante, né, numa mesma cultura, lançar tipos diferentes de sementes, ou até que você encontre a ideal, né, para que assim, se uma der problema, a outra possa prosperar. Mas não é isso que acontece na palavra do Senhor. Não foram palavras diferentes, não foram sementes diferentes.
A palavra foi a mesma, a semente é a mesma, mas o que vai demonstrar aqui o fruto é o coração que recebe essa palavra, é o solo que recebe essa semente em sua vida. Então nós queremos aqui meditar na parábola do semeador algumas coisas para a nossa vida. Quero pedir que você esteja com o seu coração preparado, que você esteja realmente com o seu coração como um solo adequado, não com os outros que nós vamos aqui dizer, mas que o seu coração esteja aberto para receber a boa semente da palavra do Senhor. O primeiro tipo de solo que nós vemos é o solo à beira do caminho, que simboliza o homem de coração endurecido. Na parábola que Jesus aqui contou aos seus ouvintes, as pessoas que estavam sedentas ali por ouvir a mensagem do mestre, ele começa dizendo que havia um solo, que o semeador lançou a semente e caiu num solo que era duro, era um solo à beira do caminho, era um solo do tipo via pública, onde transita muitas pessoas, né? Esse tipo de solo é um solo compactado. Esses dias nós estávamos fazendo ali ciclismo na área rural, e você vê a diferença entre o solo onde as pessoas passam, que não há nada que nasce ali, não há grama, não há mato, não há nada, é um solo bastante compacto, nada que cair ali vai produzir, porque é um solo duro. E assim também o coração da pessoa que está endurecido, é um solo onde passa todo tipo de ideias e de más influências, e isso vai gerar dureza no coração. Aliás, até esses dias nós falamos sobre o perigo de termos corações duros, não endureça o seu coração, né? E aqui é exatamente esse tipo de solo, esse tipo de coração, um coração que está endurecido, que não consegue mais acolher a mensagem do reino de Deus, que não consegue mais acolher a mensagem do Evangelho. Pessoas muitas vezes que estão tão endurecidas pelo ceticismo, pessoas que estão tão endurecidas por situações da vida, talvez até mesmo porque se frustraram com igrejas, se frustraram com homens, com pessoas, com pastores e pastoras, né? Eu não estou dizendo que esse solo não foi endurecido a troco de nada. Talvez você viveu situações que realmente o seu coração se endureceu, e agora você já não consegue mais crer. Você ouve a mensagem, mas não entra no seu coração, porque tudo passa pelo crivo da dúvida. E eu não estou dizendo aquela dúvida que te leva a construir um entendimento, mas é aquela dúvida tão destrutiva que a pessoa simplesmente não consegue mais ter fé, mesmo que ela veja um milagre. Esses dias nós falamos também sobre o Lázaro e o homem rico, e o pedido do homem rico é que Lázaro pudesse ressuscitar para falar aos seus irmãos, para que eles não fossem para o inferno também. E o que Abraão disse: olha, não adianta, não há o que se fazer. Se eles não crerem nos profetas e Moisés, não há o que fazer. Mesmo que Lázaro ressuscitasse, chegasse e passasse a mensagem àqueles irmãos, eles não ouviriam, porque o seu coração estava endurecido. Uma pessoa assim é uma pessoa completamente insensível às coisas do mundo espiritual. Ela pode ver a cura na frente dela, ela não vai crer. Ela pode ver uma pessoa transformada pela mensagem do Evangelho, uma pessoa que antes tinha uma vida depravada, uma vida realmente de pecados, mas ela não consegue crer. Ela não consegue crer que um bandido, que um estuprador, que uma pessoa que passou pelo mundo das drogas, ela não consegue crer que essa pessoa pode mudar. Isto é uma pessoa de coração endurecido, que há muito tempo já decidiu não dar mais ouvidos à voz de Deus. Por isso que até naquela mensagem nós falamos sobre o perigo do coração duro, né? Que nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer. A pessoa que tem o coração duro, ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. E não é porque Deus não está falando com ela. A palavra nos mostra que Deus está sempre falando conosco, mas é porque ela não quer mais ouvir a voz de Deus. Isso é tão terrível que Romanos, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Olha só o que a palavra está dizendo, está falando de homens e mulheres que deliberadamente decidiram não mais crer em Deus. Pessoas que conheceram a Deus. Olha só, o texto diz no início, porque tendo conhecido a Deus.
não está falando de pessoas que não conheceram, mas de pessoas que, assim como na parábola, receberam a mensagem do Evangelho, ouviram falar de Cristo, ouviram falar da cruz de Cristo, ouviram falar dos milagres de Cristo, mas agora não querem mais saber de Cristo Jesus. E se este, querido, for o seu caso, se o seu coração está endurecido, clame a Cristo Jesus: Senhor, me dá um novo coração. Eu preciso agora, não é nem de um coração transformado, é um coração completamente novo. Eu preciso de uma troca de coração. Preciso de um coração segundo o coração de Cristo Jesus. E querido, Deus é tão poderoso. Nós cantamos isso, o Deus do impossível, que Ele pode te dar um coração completamente novo, um coração transformado, tirar esse coração endurecido pela incredulidade, pelo ceticismo, e te dar um coração sensibilizado pelo Espírito Santo, sensível à voz de Deus, sensível ao mundo espiritual, sensível às coisas que são concernentes a Deus. De fato, o homem que está longe do Senhor, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele apenas cogita as coisas deste mundo. Mas o homem que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, ele consegue compreender que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Então, não tenha um coração endurecido, não seja o solo duro, mas que você tenha um coração preparado para receber a mensagem de Cristo. Em segundo lugar, o Senhor Jesus fala sobre o solo rochoso, que simboliza o homem de coração superficial. Esse tipo de coração sente até atração imediata pela pregação do Evangelho. Ele ouve a mensagem do Evangelho, ele é atraído, né, ele até chora, ele atende ao apelo, ele vem aqui na frente, ele realmente está disposto, e no calor da emoção, ele cria de imediato uma expressão de intensa religiosidade, porém superficial, é algo que é até genuíno, mas não é profundo, é aquele solo onde a semente cai, mas não tem muita terra, não tem um solo adequado, logo abaixo vem rochas, vem um solo despreparado para receber aquele tipo de semente, e ele até brota, mas logo ele começa a morrer porque não tem solo suficiente para crescer. Uma planta, aliás, para ela crescer, né, ela chega um momento que ela precisa ser tirada do vaso, e ela precisa ser transplantada para um solo para que ela possa então se nutrir, para que ela possa então criar raízes, para que ela possa então se firmar. Mas a planta que fica num vasinho, ela nunca vai poder crescer muito, ela está limitada. E tem muitas pessoas que são assim na sua experiência com Cristo Jesus. Pessoas que têm uma visão superficial dos deveres, da responsabilidade e das lutas que a vida cristã impõe. Pessoas que até querem seguir a Cristo Jesus, mas não entendem que não é somente um apelo, não é somente vir aqui à frente, pronto, acabou, já estou salvo. Uma vez eu ouvi uma mensagem do pregador Paul Washer, um pregador batista norte-americano, que me chamou muita atenção. Ele disse mais ou menos essas palavras, que muitas pessoas acham que o que caracteriza a salvação, o arrependimento, é simplesmente vir aqui à frente, atender um apelo e pronto, eu estou salvo. Querido, eu creio que isso pode ser o pontapé inicial, mas não é tudo. Aliás, o que vai mostrar a salvação em nossas vidas é o contexto geral, é o nosso dia a dia. Não é só atender a um apelo, mas é realmente a cada dia viver ouvindo o apelo de Cristo Jesus para uma vida de santidade, uma vida segundo os preceitos da palavra de Deus. Não é somente vir aqui à frente, mas quando saio por aquelas portas eu continuo vivendo uma vida mundana. Então, o que caracteriza a minha salvação não é ter ouvido só um apelo e ter acenado positivamente, erguendo as minhas mãos. Mas é depois desse apelo, depois desse gesto, né, eu continuar servindo a Cristo Jesus. Talvez você nem veio aqui à frente. Talvez você ouviu o apelo do pastor e no seu coração você creu, você confessou a Cristo Jesus, né? E todo santo dia você tem vivido segundo a vontade de Deus. Você recebeu a salvação verdadeiramente em sua vida. Mas se você só veio aqui e recebeu uma oração e não teve mudança depois,
Então, algo está errado na sua vida. É uma vida, um coração que tinha um solo raso. Uma pessoa que acha que a vida cristã é um mar de rosas, não vai haver problemas. E pessoas assim, quando começam a aparecer os problemas, as angústias da vida, as perseguições, os problemas, essas pessoas normalmente desistem de Cristo Jesus. Desistem da caminhada com Cristo Jesus, porque acham que estar com Deus significa que eu nunca vou ter problemas. Aliás, a teologia da prosperidade, né? Aliás, não é nem teologia, eu deveria chamar de heresia da prosperidade. Não que não haja prosperidade na Bíblia, mas muitas pessoas estão pregando heresias, né? Pegando trechos separados da Bíblia e pregando heresias. Mas a heresia da prosperidade propõe que o cristão nunca pode sofrer, porque nós somos filhos do rei. Querido, Jesus é filho do rei do universo, e sofreu. Quem somos nós, então, para não sofrer? Se você acha que porque você recebeu a Cristo Jesus, tudo na sua vida vai ser perfeito, então você não entendeu a mensagem do Evangelho. O Filho do Deus vivo veio a este mundo e morreu numa cruz por nós. Então, nós também temos que estar dispostos. Aliás, a caminhada com Cristo, ela vai demandar em sofrimento. Muitas vezes o sofrimento não é a perseguição de pessoas, mas é o sofrimento de sacrificar a nossa carne, o nosso desejo de pecar, os nossos desejos carnais, crucificá-los na cruz com Cristo Jesus. Isso é um sofrimento. Você dizer não para o pecado, né, gera sofrimento. Como uma pessoa que antes vivia no vício e recebeu a Cristo Jesus e agora decide largar o vício, tem um processo doloroso nisso. E nós largarmos o vício do pecado é doloroso. Mas há também outras questões. Muitas vezes nós seremos perseguidos em nosso trabalho, em nossas famílias, no círculo de amizades que vivemos, porque decidimos agora seguir a mensagem de Cristo Jesus, abrir mão do pecado. E nem todo mundo vai gostar disso. Há pessoas que vão nos abandonar por causa disso. E nós precisamos estar firmes. Entender que ser verdadeiramente cristão é estar firmado em Cristo, não importa o que venha acontecer. Pessoas que vivem nesse solo raso, elas até querem ser cristãs, mas não querem abrir mão de uma vida de pecados e assumir uma vida cristã verdadeira. Aqui eu vou até abrir aspas enormes nesse termo, né? É um crente carnal. E eu quero abrir aspas enormes porque não tem como ser um crente carnal. Ou você é crente, ou você não é. E ser carnal é estar longe dos caminhos do Senhor. Eu estou colocando aspas enormes aqui, porque o que seriam pessoas assim? São pessoas que até frequentam a igreja, pessoas que talvez até já se membraram, mas que a sua vida ainda é marcada pelo pecado. Não se arrependeram verdadeiramente, não mudaram de vida, e estão se enganando, estão achando que estão salvas. Mas, querido, se você tem vivido assim, não brinca de ser cristão, não brinca de ser crente, porque se Jesus vier, você vai ficar para trás. Você vai ouvir do mestre: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Isso será terrível. Então não seja um crente superficial, mas seja um cristão genuíno e verdadeiro. Jesus disse também a respeito de uma vida cristã, que nós teremos sofrimento sim. Ele diz o seguinte, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, tomar a cruz aqui, quem estudou conosco aqui os personagens ao redor da cruz, vai se lembrar muito bem do que significa. Tomar a cruz é seguir o caminho de Cristo Jesus. É um caminho que muitas vezes nós teremos lutas e aflições sim, mas nunca estaremos sós. Essa é a diferença. Aliás, no mundo as pessoas sofrem também, mas estão sozinhas. Mas em Cristo Jesus nós nunca estaremos desamparados e Ele sempre nos dará força para resistir e para sairmos mais do que vencedores em todas as coisas. Então ninguém deve esperar que a aceitação da mensagem do Evangelho os isente de problemas desta vida humana. Enquanto estivermos nessa realidade, nós teremos problemas, nós teremos lutas sim, mas em Cristo nós sempre seremos mais do que vencedores. O Evangelho nos traz esperança em meio aos sofrimentos. A mensagem do Evangelho de Cristo Jesus não é uma mensagem de uma vida perfeita, mas de uma mensagem de esperança, de que nunca estaremos sozinhos, e que um dia sim, viveremos uma vida perfeita,
mas não nessa realidade, mas na realidade vindoura que é os céus. Então, se este for o seu caso, querido, que você não consegue ter um compromisso real com a mensagem do Evangelho, um compromisso real de caminhar com Cristo Jesus, está na hora de você mudar a sua atitude. Está na hora de você correr para os pés do Mestre, confessar o seu pecado e, a partir de agora, viver uma vida longe do pecado, mas viver uma vida segundo a vontade de Deus, abandonando a sua vida anterior e se tornando uma nova criatura verdadeiramente, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em terceiro lugar, Jesus fala sobre o solo coberto de espinhos, que simboliza o homem de coração mundano. No evangeliquez, né, que é esse termo, esse linguajar próprio dos evangélicos, muitas vezes nós usamos o termo mundano para nos referir a pessoas que vivem uma vida depravada, uma vida de pecados, pessoas que realmente estão atoladas até o pescoço ou até o nariz, né, numa vida de pecados. Mas o mundano, segundo a palavra do Senhor, é uma referência a todo aquele que vive segundo os cuidados deste mundo, ou seja, uma pessoa que está tão preocupada com este mundo que se esquece da vida eterna. Pessoas que simplesmente perderam a percepção de que a nossa existência aqui é muito passageira e que nós temos que estar nos preparando para a vida eterna que nos aguarda. Pessoas mundanas são pessoas que estão tão apegadas a essa realidade que o dia que Cristo Jesus voltar, eu fico até pensando, Jesus chamando, né? E a pessoa está tão apegada a essas coisas que não quer largar essa vida. Pessoas que estão tão apegadas aos bens materiais, ao status social, pessoas que estão tão apegadas à fama, aos confortos dessa vida, às posses materiais, ou até mesmo ao lazer, pessoas que colocam todas as coisas no lugar de Cristo Jesus. Ontem nós estávamos aprendendo sobre a idolatria, o cuidado que nós temos que tomar com o pecado da idolatria. E idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Pessoas mundanas são pessoas idólatras, porque elas colocam outras coisas no lugar de Deus. O carro delas é mais importante do que Deus. A família delas é mais importante do que Deus. Não que família não seja importante, óbvio que é, mas não pode ser mais importante do que Deus. Pessoas que colocam o seu trabalho acima de Deus, pessoas que colocam sua posição social acima de Deus, e qualquer outra coisa que venha a tomar o lugar de Deus é idolatria, é um cristão mundano, e eu quero até colocar um cristão aqui bem enorme também, entre aspas, né? Na verdade é uma pessoa que até frequenta a igreja, mas ainda precisa provar uma conversão genuína, né? Então, nós não podemos ser cristãos mundanos. Pessoas que vivem assim, têm um coração que até recebe a palavra com sinceridade e com boa intenção, mas que preenchem as suas vidas com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Estão tão arraigadas nesta vida que se esquecem daquilo que realmente importa. Eu estava preparando um estudo dessa semana para células, nós estamos aprendendo sobre uma vida com propósito, e uma das coisas que a gente estava aprendendo através desse estudo também, é que há pessoas que se esquecem da eternidade, e se olhasse mais com atenção para a vida eterna, se despreocupariam com coisas que não são essenciais, mas estão tão presas a essa vida que acham que é essencial, aquilo que de fato não é. Pessoas que estão tão preocupadas com a posse financeira, por exemplo, que perdem suas famílias. Pessoas que estão tão preocupadas com o trabalho, e o trabalho deveria ser aquilo que abençoaria a sua família, que traria prosperidade para a sua vida, não prosperidade segundo a heresia da teologia da prosperidade, mas segundo a Bíblia, né? Uma prosperidade boa, uma prosperidade saudável. Mas ao invés de ver no seu trabalho um meio de sustento, um meio de cumprir o propósito de Deus, elas se apegam tanto àquilo que ficam viciadas no trabalho. É o que nós chamamos de workaholic. Pessoas que são viciadas no trabalho e perdem suas famílias por causa disso, né? Então nós temos que estar atentos à vida eterna também, olhar para Cristo Jesus. Pessoas que estão vivendo num estilo de vida mundano, que tem um coração mundano, elas estão tão apegadas a esta vida que elas não conseguem conceber a realidade espiritual. E tudo que é espiritual para elas se torna impossível. Pessoas
extremamente materialistas, não só no sentido de querer posses, mas de apenas crer naquilo que os olhos veem. Os crentes tomés da vida, né? Só acreditam vendo e não conseguem crer no Deus do impossível, o Deus que pode fazer tudo aquilo que é impossível para nós. Jesus, ele nos alerta quanto a isso em Mateus capítulo 6, 24, dizendo o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aliás, o termo aqui usado é não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus das riquezas, segundo as religiões cananeias, né? E é isso que Jesus está falando. Quando você está servindo a riqueza, você está sendo uma pessoa idólatra, colocando a riqueza acima de Deus. E não tem como você servir a Deus e as riquezas. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ser rico? Eu não estou dizendo isso, querido. Há pessoas que Deus abençoa com prosperidade financeira, sim. Não há nada de errado nisso. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração não pode estar nos bens materiais. Os bens materiais têm que ser bênção na sua vida, instrumentos para que Deus possa cumprir propósitos na sua vida e através de sua vida. E não o fim de tudo. Quando Cristo Jesus fala da parábola do homem tolo, o homem tolo, nessa noite vão pedir a sua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Era um homem que estava tão apegado às bênçãos financeiras, que simplesmente se esqueceu de Deus. E naquele dia, iria morrer, e tudo que ele deixou ia ficar para quem? Não ia poder levar, né? Dessa vida nós não levamos nada. Então, nós precisamos servir a Deus, e não às riquezas, e não a Mamon. Se este for o seu caso, então, querido, de um coração seduzido pelo mundo, pelo mundanismo, clame ao Senhor, coloque-se diante dEle, arrependa-se, né? Coloque a sua vida diante do Senhor, clame a Ele, para que você possa ajustar o foco da sua vida, né? Para olhar para a cruz de Cristo Jesus, não para as coisas deste mundo. Mas o coração que Deus procura em você é aquele que produz frutos verdadeiros. Como nós dissemos no começo, o problema não está na semente. A semente é pura, perfeita, é santa, que é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Mas o solo do nosso coração precisa estar preparado. Que você não tenha um coração rochoso, que é o homem de coração superficial. Que você não tenha o coração endurecido, a semente que cai à beira do caminho. Mas que você também não tenha o coração espinhoso, que é marcado pelo mundanismo, mas que você tenha o coração realmente preparado para receber a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz quanto aos frutos de um crente verdadeiro. Quer saber se você é um crente verdadeiro? Se você realmente foi transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que nos transforma? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Salmos 92, versículos 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira. A gente não conhece muito palmeira aqui, né? Não é tão comum na nossa região, mas no deserto a palmeira ela é fundamental. Em regiões desérticas, ela não só produz o alimento, né, mas também ela produz sombra e ela é resistente. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E então serão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus falando a respeito daqueles que são servos fiéis, florescerão até na velhice. Querido, se você já passou da terceira, melhor dizendo, se você já passou dos 60 anos, já está na terceira idade, e talvez acha que está na hora de se aposentar na sua carreira cristã, meu querido, o Senhor tem planos para você até o último dia, até quando você parar de expirar. Então, você pode se aposentar do seu trabalho, mas nunca da vida com Deus. A nossa vida deve estar sempre diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ainda que você seja idoso, Deus pode usar a sua vida poderosamente. Eu gosto muito da história de Caleb, porque Caleb, aos 85 anos de idade,
ainda estava disposto a conquistar a terra prometida, a promessa de Deus para a vida dele, e ele não desistiu. Moisés, com 120 anos, quando ele faleceu, a palavra diz que os olhos de Moisés não tinham se escurecido ainda, ou seja, tinha uma ótima visão e estava ali servindo ao Senhor. Então não se aposente na vida cristã, você pode florescer até mesmo na velhice e ser uma planta viçosa e que dá frutos, muitos frutos, para cumprir o propósito de Deus. Então não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso abrir o coração, suportar a angústia ou a perseguição e livrar-se de todo o embaraço da vida. Que você não deixe os espinhos, os cuidados dessa vida sufocarem a palavra de Cristo em sua vida. Que você não deixe que o solo do seu coração seja raso, mas que seja profundo, para que você possa estar arraigado em Cristo Jesus. Que você também não tenha o seu coração duro, mas que o seu coração esteja sempre sensível à voz de Deus, para que Ele possa produzir em sua vida e através de sua vida muitos frutos. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é perfeita e santa. Obrigado pela Tua palavra que é boa semente e está pronta para produzir. Mas, Pai, o nosso coração também precisa estar pronto. E que o nosso coração seja o solo agradável a Ti. Que a Tua palavra possa produzir muito em nossas vidas, produzindo um caráter firme, que sejamos crentes de verdade, pessoas firmes, não crentes mundanos, não crentes endurecidos, não crentes, ó Pai querido, encantados com este mundo, mas sejamos crentes que olham para os céus, crentes que tenham noção da vida eterna, crentes que possam ver a realidade espiritual, crentes que estão firmados em Ti, mesmo que o sol sobre as nossas vidas, o sol das lutas seja causticante. Pai querido, que nós possamos estar firmes em Ti, não importando a situação, mesmo que as lutas sejam difíceis e pareçam impossíveis, que nós possamos estar firmes em Ti, Senhor, e que nós possamos produzir muito para Ti. Que a nossa vida seja frutífera. E quando chegar o dia que o Senhor nos chamar, ou que Cristo vier para nos buscar, que estejamos de fato preparados, ó Pai. E que lá nos céus possamos ver muitos frutos que o Senhor produziu em nossas vidas e através de nossas vidas. Que o nosso galardão seja grande, ó Pai querido, para a honra do Teu santo nome. Pai, que não venhamos afirmar nossas vidas, nesta vida passageira, nos encantos deste mundo, nos atrativos do pecado, mas que estejamos firmes em Ti, sempre, Pai. E que sejamos como as noivas prudentes, que sempre haja porção do Teu Espírito Santo em nós, suficiente para que estejamos firmes, ó Pai. Que o azeite nunca falte em nós, o azeite da presença do Espírito Santo nunca falte em nós, mas estejamos preparados em todo o tempo, para que se o Senhor vier agora, estejamos preparados. Se o Senhor vier amanhã, estejamos preparados. E se o Senhor vier daqui a 20 anos, continuemos preparados, ó Pai. Que assim seja, que nós possamos produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém.